Olá, meu nome é Rubens Belfort e nesse vídeo vamos falar dos tumores pigmentados da conjuntiva. Então, as lesões conjuntivais podem ser divididas entre amelanóticas, epiteliais ou melanóticas ou pigmentadas, e dessas melanóticas que nós vamos abordar nesse vídeo. Falando das lesões melanocíticas da superfície do olho, é importante considerar os nevos, o PAN, que é a melanose primária adquirida, e os melanomas. Falando primeiramente da distribuição dessas lesões por faixa etária, nós vemos que na criança e no adolescente os nevos são muito comuns, os pacientes de meia idade e mais velhos começa a aparecer o PAN, que é a melanose primária adquirida, e os melanomas, como regra, afetam os pacientes ainda mais velhos. Então, isso é muito importante, porque numa criança, se nós identificamos uma lesão pigmentada de conjuntiva, o risco de ser um melanoma é quase zero. Claro, a gente sempre tem que pensar na necessidade de fazer uma biópsia excisional nesses casos, como nós vamos ver à frente, mas de maneira geral, uma criança apresenta lesões pigmentadas na conjuntiva benignas, em quase toda a sua maioria. E nos pacientes mais velhos, uma pigmentação adquirida, especialmente se apresentar uma espessura maior, a gente deve sempre considerar o diagnóstico diferencial de melanoma, que é uma doença muito grave e precisa ser tratada da melhor maneira possível. O nevo de conjuntiva é uma lesão benigna, normalmente congênita. Vocês podem ver nessa foto o acúmulo de células pigmentadas, melanócitos, agrupados em ninhos, o que configura o que nós vemos na patologia de um nevo de conjuntiva. Existem diferentes tipos, juncional, composto ou subepitelial. Como regra, os nevos vão se aprofundando com a idade, mas do ponto de vista clínico isso não muda muito. Aqui nessa fotografia, então, nós vemos o componente juncional e subepitelial da mesma lesão. Do ponto de vista clínico, o nevus aparece como uma lesão às vezes sem pigmento, mas como regra pigmentada na região bulbar da conjuntiva. Nós vemos nessa foto uma lesão com pouco pigmento e levemente inflamada. Isso pode acontecer, é muito comum a gente dizer que o nevus é geralmente pigmentado e ocasionalmente inflamado. E essa inflamação é mais comum no final da infância e durante a adolescência. Nessa foto seguinte, nós vemos a presença de cistos, que são essas bolinhas claras. Isso é muito comum. Os nevos podem apresentar cistos, que são vistos na biomicroscopia, e isso nos tranquiliza, porque a presença de cistos quase que fecha o diagnóstico de nevos e confirma que se trata de uma lesão benigna. Aqui, na fotografia da anatomia patológica, nós vemos esses cistos, que são cistos reais, revestidos por epitélio, provavelmente pela invaginação de epitélio para dentro do nevus, o que nos ajuda no diagnóstico de uma lesão benigna e permite apenas o acompanhamento desses jovens. Essa foto de um menino de 10 anos de idade mostra um nevus pigmentado na região do limbo e eu vou mostrar na foto seguinte o acompanhamento desse menino depois de 2 anos. E vocês veem que houve um crescimento e um aumento de pigmentação. Isso é comum e não indica uma transformação maligna desta lesão. Também é comum que os pacientes alérgicos tenham mais coceira do lado que tem o nevus, e esses nevus eventualmente podem estar inflamados. Tudo isso pode ser razão para fazer exérese, mas não porque nós consideramos que é um melanoma, e sim por questão estética ou pelo desconforto que essas lesões podem gerar nos pacientes. De maneira geral, nós preferimos apenas acompanhar os nevus em crianças e adolescentes. Primeiro, porque é uma lesão benigna. Segundo, porque nesses pacientes, para fazer exérese cirúrgica, você precisa de anestesia geral e, pesando os riscos e benefícios, a gente prefere esperar e operar esses pacientes mais velhos sob anestesia local. Claro que se o nevus causar um grande incômodo estético ou sintomas como coceira, inflamação, você pode fazer exérese. A gente sempre recomenda que o material seja enviado para o patologista, apesar de quase certeza de se tratar uma lesão benigna, vale a pena ter avaliação anatomopatológica para fechar o diagnóstico. Agora vamos falar de melanose primária adquirida. A melanose primária adquirida normalmente afeta pacientes caucasianos,
costuma ser unilateral e normalmente afetar pacientes mais velhos, acima dos 55 ou 60 anos de idade. Então, como o nome indica, é uma pigmentação adquirida, ou seja, ela parece uma pigmentação nova e é primária, então não é secundária a trauma, inflamação ou uso de colírio. Essa melanose primária adquirida é muito importante, porque os estudos de melanoma sugerem que 75% dos melanomas têm origem numa melanose primária adquirida, ou PAM, como é chamado. E daí a importância de entender como acompanhar esses pacientes. Vocês veem nessa foto seguinte um paciente com uma PAM grande que acomete quase toda a conjuntiva, inclusive se estendendo sobre o epitélio da córnea. A diferenciação do PAM é anatomopatológica, ou seja, clinicamente nós não conseguimos determinar se é um PAM sem atipia, sem risco de virar um melanoma, ou um PAM com atipia, que pode, em alguns casos, dar origem a um melanoma de conjuntiva. Então vocês veem nessa foto de anatomia patológica um PAM sem atipia, sem nenhum risco de virar melanoma. E nessa foto seguinte, uma desorganização do pigmento, vocês veem não só atipias celulares, mas o pigmento também mais superficial no epitélio, e aqui um caso de PAM com atipia, que estudos sugerem que em até 13% dos casos podem virar melanoma. A importância nesse caso é determinar que pacientes precisam ser submetidos à biópsia. Então, se você atende um paciente apenas com pigmento na região do limbo, simétrico com outro olho, considere melanose racial como diagnóstico diferencial. Em pacientes que num olho não tem pigmento e no outro apresentam pigmento de conjuntiva, importante lembrar, o pigmento está na conjuntiva. Se pegar um cotonete e mobilizar a conjuntiva, o pigmento tem que mexer junto. Isso não vale para pigmentações da esclera, apenas da conjuntiva. Nesse caso, especialmente se houver aumento do pigmento no acompanhamento ou aparecimento de áreas espessas na conjuntiva, onde o pigmento fica mais grosso, e especialmente se os vasos sanguíneos naquela região estiverem engurgitados, você deve considerar uma biópsia para saber, junto com o patologista, se aquela lesão tem atipia ou não. Se não tiver atipia, você pode apenas acompanhar, e se tiver atipia, você deve voltar e tratar toda a área pigmentada, ou com exérese, ou com crioterapia, ou com mitomicina.